Fui demitida por recusar jantar com meu chefe. Ele não esperava me ver no tribunal dias depois. Quando recebi a ligação confirmando minha contratação, senti como se uma pedra gigante tivesse saído do meu peito. Valquíria Santos Silva, 29 anos, finalmente conseguira seu primeiro emprego com carteira assinada. Depois de anos pulando de trabalho temporário em trabalho temporário pelas ruas de Sorocaba, a vaga de assistente administrativa na consultoria ambiental Verde Futuro, em Campinas, parecia um milagre. Mamãe chorou quando contei. Ela, que sempre me viu estudando até tarde, correndo atrás de cada oportunidade, sabia o quanto aquilo significava para mim. Minha filha, você merece, disse ela, apertando minhas mãos calejadas de tanto trabalhar. No primeiro dia, acordei às 5 da manhã. O ônibus de Sorocaba para Campinas levava 1h30, mas eu não me importava. Olhei-me no espelho do banheiro pequeno do nosso apartamento e vi uma mulher determinada. Cabelos presos em um coque impecável, blazer que havia comprado no cartão parcelado em 10 vezes, uma pasta preta que ganhara da minha amiga Tainá quando ela se formou em Direito. É hoje que minha vida muda, sussurrei para meu reflexo. A empresa ficava em um prédio espelhado no centro de Campinas, com plantas ornamentais na entrada e um logo moderno que me fazia sentir importante só de estar ali. O departamento de DOIs, Recursos Humanos, me recebeu com sorrisos e um crachá novinho que trazia meu nome em letras nítidas. Valquíria Santos Silva, assistente administrativa. Foi então que conheci Rodrigo Mendes, meu supervisor direto. Ele apareceu na sala de treinamento com um sorriso largo e um aperto de mão firme. Homem de uns 40 e poucos anos, cabelos grisalhos bem cortados, terno impecável e uma presença que comandava respeito. Os outros funcionários o cumprimentavam com deferência, e eu logo entendi por quê. Ele era querido pelos diretores, respeitado pelos pares e conhecido por cuidar bem de sua equipe. Então você é a nossa nova contratação, disse ele, me analisando de cima a baixo com um olhar que durou alguns segundos mais do que deveria. Valquíria, não é? Nome de guerreira. Sorri, sentindo minhas bochechas esquentarem. Obrigada, Sr. Rodrigo. Apenas Rodrigo, corrigiu ele piscando. Aqui somos uma família. Durante as primeiras semanas, mergulhei no trabalho com uma dedicação que impressionava até a mim mesma. Chegava sempre 10 minutos mais cedo, organizava relatórios com precisão milimétrica e me voluntariava para qualquer tarefa extra. Queria provar que merecera aquela oportunidade. Rodrigo notou meu empenho. Começou a me elogiar publicamente nas reuniões, destacando minha dedicação exemplar e atenção aos detalhes. Sentia-me orgulhosa e reconhecida. Foi na 3ª semana que ele me chamou para tomar um café na lanchonete do prédio. Você tem potencial, Valquíria, disse ele mexendo o açúcar na xícara sem parar de me observar. Vejo grandes coisas para você aqui na empresa, mas o crescimento profissional exige proximidade, entendimento mútuo. Achei estranho o jeito como pronunciou proximidade, mas escolhi ignorar. Talvez fosse apenas minha inexperiência no mundo corporativo me fazendo interpretar mal as coisas. Nas semanas seguintes, os convites se tornaram mais frequentes. Primeiro, cafés rápidos. Depois, almoços informais para discutir projetos. Rodrigo sempre pagava a conta e sempre encontrava uma desculpa para encostar a mão no meu braço, ou ombro enquanto falava. Uma noite, ao chegar em casa depois de mais um desses almoços que se estendeu além do necessário, olhei para o espelho do banheiro novamente. A mulher determinada que eu via meses atrás agora parecia confusa, inquieta. Algo não estava certo, mas eu não conseguia nomear o que era. Peguei a foto que guardava na carteira. Eu e Tainá na nossa formatura do ensino médio, braços, entrelaçados, sorrindo para o futuro. O que você faria no meu lugar? Perguntei para a foto, como se ela pudesse me responder. Naquela noite, dormi mal pela primeira vez, desde que começara a trabalhar na Verde Futuro. Sem saber ainda, aquele seria apenas o início de uma jornada que testaria tudo o que eu acreditava sobre mim mesma, sobre justiça
e sobre o preço que uma mulher às vezes precisa pagar para ter seu lugar no mundo. O primeiro jantar aconteceu, numa sexta-feira chuvosa de março. Rodrigo apareceu na minha mesa às 5:30, quando a maioria dos colegas já estava indo embora. Valquíria, que tal jantarmos hoje? Conheço um restaurante italiano excelente aqui perto. Podemos conversar sobre sua evolução na empresa. Meu estômago se contraiu. Algo na forma como ele disse evolução me deixou desconfortável. Mas como recusar uma conversa sobre crescimento profissional com meu supervisor? Claro, Rodrigo, respondi, forçando um sorriso. O restaurante era elegante demais para uma conversa de trabalho. Mesas com toalhas brancas, velas acesas, música suave. Rodrigo pediu vinho sem me perguntar e se inclinou sobre a mesa quando começou a falar. Você sabe que tenho influência aqui na empresa, né? Disse ele, enchendo minha taça. O cargo de coordenadora do setor vai abrir em breve. Pensei em você. Meu coração acelerou. Coordenadora? Em menos de 2 meses de empresa? Era um sonho. Mas, continuou ele, a mão deslizando sobre a mesa até tocar a minha, essas oportunidades exigem um relacionamento mais próximo entre nós. Você me entende, não é? Entendi perfeitamente. E foi como se uma porta se fechasse dentro de mim. Retirei a mão devagar, tentando manter a compostura. Rodrigo, eu prefiro que nossa relação permaneça estritamente profissional. Ele riu, mas não foi um riso alegre. Valquíria, você é nova no mercado de trabalho. Ainda não entende como as coisas funcionam. Pense bem no que está recusando. Cheguei em casa naquela noite com um peso no peito que não conseguia explicar para a mamãe. Como foi o trabalho hoje, filha? Ela perguntou, mas eu apenas murmurei que estava cansada. Na segunda-feira seguinte, Rodrigo agiu como se nada tivesse acontecido. Sorriso profissional, elogios na reunião de equipe, mas percebi algo diferente em seu olhar. Havia uma frieza calculada que não estava lá antes. O segundo convite veio 2 semanas depois. Dessa vez, para um fim de semana em uma pousada em Campos do Jordão. Um evento de networking, ele explicou. Muito importante para sua carreira. Obrigada pela consideração, mas vou ter que declinar, respondi, tentando manter a voz firme. Rodrigo se aproximou da minha mesa, baixou a voz e disse: Valquíria, você está desperdiçando oportunidades valiosas. Outras pessoas aqui dariam qualquer coisa para ter a chance que estou oferecendo. O terceiro não foi o mais difícil de todos. Ele tinha me chamado para revisar um relatório em sua sala, numa quinta-feira à noite, quando o escritório estava quase vazio. Fechou a porta atrás de nós, e quando se virou, não havia mais fingimento. Escuta aqui, disse ele, se posicionando entre mim e a porta. Você vai jantar comigo no sábado. Não é um convite, é uma orientação profissional. Meu corpo inteiro tremeu, mas algo dentro de mim se endureceu. Não, Rodrigo. Minha resposta é não. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele me observou por longos segundos, como se estivesse avaliando um adversário. Sabe, Valquíria, disse ele finalmente, voltando para trás da mesa. Tenho observado seu desempenho ultimamente. Algumas falhas na organização, atrasos sutis, falta de comprometimento. Talvez você não seja o que pensávamos que era. Saí da sala com as pernas bambas. Naquela noite, liguei para Tainá pela primeira vez em semanas. Val, que bom ouvir. Sua voz. Como está o emprego dos sonhos? Comecei a chorar antes mesmo de conseguir responder. Entre soluços, contei tudo. Os convites, as insinuações, a pressão crescente, o medo. Minha amiga, disse Tainá, com uma firmeza na voz que me acalmou instantaneamente. Isso não é normal. Isso é assédio. E você não está sozinha. Pela primeira vez em semanas, senti que podia respirar. Na sexta-feira seguinte, Rodrigo me chamou novamente em sua sala. 5 minutos depois, eu estava na rua, segurando uma carta de demissão sem justificativa e um coração partido em 1000 pedaços. Mas também com algo novo crescendo dentro de mim. Uma raiva que logo se transformaria em coragem. Os primeiros dias após a demissão
foram um borrão de vergonha e autoculpa. Ficava no quarto pequeno que dividia com mamãe, olhando para o teto rachado e me perguntando onde tinha errado. Talvez devesse ter sido mais flexível. Talvez estivesse interpretando mal os sinais. Talvez fosse realmente ingrata demais. Filha, você não está comendo direito, disse mamãe na terceira manhã, trazendo um prato de pão com manteiga e café preto. Quer conversar sobre o que aconteceu? Como explicar para ela que o emprego dos sonhos tinha se transformado em pesadelo? Como contar que sua filha, tão esforçada e determinada, tinha sido dispensada por não aceitar as investidas do chefe? Foi só um mal-entendido, mãe. Essas coisas acontecem. Mas mamãe me conhecia bem demais. Sentou na beirada da cama e segurou minha mão. Valquíria, você sempre foi minha guerreira. Não deixe ninguém apagar essa luz que você tem dentro. Naquela tarde, finalmente atendi uma das 15 ligações perdidas de Tainá. Val, pelo amor de Deus, estou preocupada, vou aí. Não precisa, Tai. Estou bem. Não está não. Estou chegando. 2 horas depois, Tainá estava na nossa porta com uma sacola cheia de brigadeiros da confeitaria do centro de São Paulo e aquele olhar determinado que eu conhecia desde o colégio. Sentamos na pequena sala, e ela me fez contar tudo novamente, mas dessa vez tomando notas em um bloquinho que tirou da bolsa. Val, escuta o que estou te dizendo. Isso que você passou tem nome. Chama-se assédio moral e sexual. E é crime. Mas Tainá, quem vai acreditar em mim? Ele é respeitado, tem anos de empresa. Eu era só uma funcionária nova. Exatamente por isso precisamos agir, disse ela, fechando o bloquinho com um estalo. Homens como esse Rodrigo fazem a mesma coisa. Com outras mulheres. Aposto que você não foi a primeira. Essa possibilidade me atingiu como um soco no estômago. Outras mulheres passando pelo que passei. Outras meninas de Sorocaba, do interior, sonhando com uma oportunidade e encontrando um predador. O que posso fazer? Perguntei, sentindo pela primeira vez em dias uma fagulha de esperança. Primeiro, vamos reunir todas as provas que você tem. E-mails, mensagens, tudo. Segundo, vou fazer uma pesquisa sobre essa empresa. E terceiro, ela me olhou nos olhos com uma intensidade que me arrepiou. Vamos processar esse desgraçado. Passamos o resto da tarde vasculhando meu celular e e-mail. Para minha surpresa, havia mais evidências do que imaginava. E-mails de Rodrigo marcando os almoços informais, sempre com sugestões sobre conversas privadas e oportunidades especiais. Mensagens no WhatsApp, com convites insistentes e comentários sobre minha aparência que, relendo agora, eram claramente inadequados. Olha isso aqui, disse Tainá, apontando para uma mensagem. Você está muito bonita hoje. Esses encontros nossos estão fazendo bem para você. Val, isso é prova documental de assédio. Naquela noite, depois que Tainá voltou para a ação, Paulo, peguei novamente a foto nossa da formatura, mas dessa vez, em vez de perguntar o que ela faria, eu sabia exatamente o que fazer. No dia seguinte, comecei minha investigação. Criei um perfil falso no LinkedIn e comecei a procurar ex-funcionárias da Verde Futuro. Descobri que nos últimos 2 anos, pelo menos 5 mulheres jovens tinham saído misteriosamente da empresa, sempre do departamento de Rodrigo. Uma delas, Mariana, aceitou conversar comigo depois que expliquei minha situação. Encontramo-nos em uma lanchonete no centro de Campinas, e quando ela começou a falar, senti meu sangue ferver. Ele fazia a mesma coisa comigo, disse ela, mexendo nervosamente no açúcar do café. Os convites, as pressões, as promessões de promoção. Quando recusei pela última vez, fui demitida na semana seguinte, por corte de gastos. Por que você não denunciou? Perguntei. Medo, vergonha. Achei que ninguém ia acreditar. Ela me olhou com olhos tristes. Mas se você está disposta a enfrentar isso, eu te apoio, testemunho, o que precisar. Voltei para casa naquela tarde com uma sensação completamente diferente. A vergonha estava se transformando em indignação. O medo estava virando coragem.
E pela primeira vez desde a demissão, olhei no espelho e vi novamente uma guerreira. Era hora de lutar. O escritório de advocacia de Tainá ficava no 10º andar de um prédio no centro de São Paulo. Quando entrei na sala dela pela primeira vez, vestindo o meu melhor conjunto e carregando uma pasta repleta de documentos organizados, senti que estava prestes a entrar na batalha mais importante da minha vida. Temos um caso sólido, Val, disse Tainá, espalhando as evidências sobre a mesa de vidro. E-mails, mensagens, testemunha. Rodrigo não vai saber o que o atingiu. 3 semanas depois, protocolamos a ação na Justiça do Trabalho. Assédio sexual, assédio moral, demissão discriminatória. Pedir indenização por danos morais parecia surreal, como se pudessem pagar pelo que passei, pelas noites em claro, pela autoestima despedaçada. Mas não era sobre o dinheiro, era sobre justiça. A notícia se espalhou pela empresa como rastilho de pólvora. Ex-colegas me ligavam, alguns para oferecer apoio sussurrado, outros para questionar minha ingratidão. Uma mensagem de texto de Carla da contabilidade me partiu o coração. Val, sempre soube que você era diferenciada. Que pena que isso aconteceu. Diferenciada. Como se fosse culpa minha por não ter entendido as regras do jogo. A primeira audiência foi marcada para uma terça-feira chuvosa de julho. Cheguei ao Fórum do Trabalho de Campinas 2 horas antes, com mamãe ao meu lado segurando minha mão suada. Tainá apareceu impecável, terno preto, pasta de couro, aquela confiança que sempre invejei nela. Lembra do que conversamos, disse ela, me olhando nos olhos. Você não está sendo julgada. Ele está. Quando Rodrigo entrou na sala de audiências, com seus 2 advogados caros, vestindo terno azul marinho e expressão de indignação calculada, senti meu estômago revirar. Ele me olhou com aquele mesmo sorriso condescendente de sempre, como se eu fosse uma criança fazendo birra. O juiz, Dr. Henrique Martins, parecia cansado. 50 e poucos anos, óculos na ponta do nariz, pilhas de processos sobre a mesa. Mais um caso para ele, mais uma tarde de trabalho. Senhorita Valquíria, disse ele, pode nos contar, com suas palavras, o que aconteceu. Comecei devagar, a voz trêmula. Contei sobre os convites, as pressões, as promessas de promoção vinculadas à proximidade. A cada palavra, sentia os olhos de Rodrigo queimando minha nuca. Quando cheguei na parte da demissão, minha voz embargou. Ele me chamou na sala dele numa sexta-feira. 5 minutos depois eu estava na rua, sem explicação, sem direito de defesa. Foi então que o advogado de Rodrigo se levantou. Dr. Fernando Carvalho, um homem gordo de terno listrado que falava como se estivesse fazendo um favor ao mundo. Meritíssimo, disse ele, com um sorriso oleoso. Meu cliente é um profissional respeitado há 15 anos na empresa. A requerente claramente está exagerando situações normais do ambiente corporativo. Talvez por inexperiência, talvez por outras motivações. Outras motivações. Como se eu fosse uma oportunista querendo tirar vantagem. Além disso, continuou o advogado, a empresa tem o direito de dispensar funcionários que não se adequam ao perfil desejado. A senhorita Valquíria apresentou problemas de adaptação e relacionamento interpessoal. Senti o sangue subir à cabeça. Problemas de relacionamento interpessoal? Por não aceitar assédio? Mas foi quando Rodrigo falou que quase perdi o controle. Meritíssimo, disse ele se levantando devagar. Sempre tratei a senhorita Valquíria com o máximo respeito e profissionalismo. Se houve algum mal-entendido, peço desculpas, mas posso garantir que jamais tive qualquer intenção inadequada. Talvez ela tenha interpretado mal gestos de cordialidade e orientação profissional. Mentiroso, cínico, manipulador. Tainá se levantou como uma leoa. Meritíssimo, gostaria de apresentar as evidências documentais. Uma a uma, ela leu as mensagens em voz alta. Os e-mails, os convites, as orientações profissionais que soavam cada vez mais absurdas quando lidas em voz alta numa sala de tribunal. Quando chegou na gravação, que eu tinha feito escondida, durante nossa última conversa, o rosto de Rodrigo mudou completamente, sua voz saindo do celular de Tainá.
Essa oportunidade exige um relacionamento mais próximo entre nós. Você me entende, não é? O silêncio na sala foi ensurdecedor. Dr. Henrique tirou os óculos, limpou as lentes devagar e olhou diretamente para Rodrigo. Senhor Rodrigo, o que exatamente o senhor quis dizer com relacionamento mais próximo? Pela primeira vez desde que o conhecia, vi Rodrigo gaguejando. Saí dali sabendo que tinha ganhado mais do que um processo. Tinha recuperado minha dignidade. 6 meses depois da sentença, acordei numa manhã de novembro, com o sol entrando pela janela do meu novo apartamento em São Paulo. Pequeno, mas meu. Comprado com parte da indenização que recebi da Verde Futuro. Uma quantia que nunca imaginei ver na minha conta bancária. Rodrigo foi demitido 1 semana após a decisão judicial. A empresa, tentando salvar sua reputação, criou um protocolo anti-assédio e ofereceu palestras sobre ambiente de trabalho saudável. Irônico, considerando que levaram anos para perceber o óbvio. Mas a verdadeira mudança estava acontecendo dentro de mim. Naquela manhã, enquanto tomava café na pequena mesa da cozinha, recebi uma mensagem que mudaria minha vida novamente. Valquíria, sou Amanda, coordenadora da ONG Mulheres em Ação. Soube da sua história através da Tainá. Que tal conversarmos sobre uma oportunidade? 1 semana depois, estava sentada no escritório colorido da ONG no bairro da Vila Madalena, cercada de cartazes com frases motivacionais e fotos de mulheres sorridentes. Amanda, uma mulher negra de 40 anos com energia contagiante, me explicou a proposta. Precisamos de alguém para coordenar nosso programa Voz Ativa, palestras e workshops sobre assédio no ambiente de trabalho. Alguém que tenha vivido na pele essa realidade. Engoli em seco. Mas Amanda, eu não tenho experiência em palestras. Mal consigo falar sobre o que passei sem se emocionar? Ela completou sorrindo. Valquíria, é exatamente essa emoção, essa verdade, que faz a diferença. Você não vai estar só ensinando sobre direitos trabalhistas. Vai estar mostrando para outras mulheres que é possível resistir, denunciar e vencer. Minha primeira palestra foi numa empresa de tecnologia na Zona Sul. 25 mulheres numa sala de reuniões, idades variadas, todas com aquela expressão de quem já tinha visto ou vivido algo parecido. Quando comecei a falar, minhas mãos tremiam. Mas quando contei sobre o primeiro convite inadequado de Rodrigo, vi cabeças balançando em reconhecimento. Quando falei sobre a pressão, o medo, a vergonha, vi lágrimas nos olhos de algumas. E quando contei sobre a decisão de lutar, vi algo se acender naqueles rostos. Vocês não precisam aceitar. Vocês não estão sozinhas. E vocês têm o direito de dizer não, disse, sentindo minha voz ficar mais firme a cada palavra. Após a palestra, 3 mulheres me procuraram. Uma delas, Patrícia, gerente de marketing, sussurrou. Meu chefe faz a mesma coisa. Achei que era normal, que fazia parte do jogo. Não é normal, Patrícia. E você não precisa jogar esse jogo. Hoje, 1 ano depois daquela primeira palestra, já visitei mais de 50 empresas. Ajudei diretamente 12 mulheres a denunciarem casos de assédio. 5 delas ganharam seus processos. Todas elas recuperaram sua dignidade. Tainá virou minha parceria oficial. Ela cuida da parte jurídica enquanto eu cuido da parte humana. Mamãe se mudou para um apartamento melhor em Sorocaba e toda semana me liga para saber das minhas meninas, como ela chama as mulheres que ajudo. Semana passada, recebi uma mensagem que me fez chorar de alegria. Era de Mariana, a primeira mulher que aceitou testemunhar a meu favor. Val, depois de ver sua coragem, tive forças para denunciar meu atual chefe. Ganhei o caso ontem. Obrigada por me mostrar que eu merecia respeito. Hoje, quando me olho no espelho, vejo muito mais do que aquela menina de Sorocaba que sonhava com um emprego de carteira assinada. Vejo uma mulher que transformou sua dor em propósito, sua vulnerabilidade em força, seu silêncio em voz. Na gaveta da minha mesa guardo uma foto nova. Eu, Tainá, Mariana e mais 10 mulheres que conheci nessa jornada. Todas sorridentes,
todas livres, todas guerreiras. Às vezes, a injustiça que tentam nos impor vira a força que precisamos para mudar o mundo. E eu estou apenas começando. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.